Outro caso, Joana, 60 anos, procurou um ambulatório de cuidado interprofissional, pois está com dificuldade para dormir. Ela relata que está sentindo desanimada com a vida, ela não tem vontade de levantar da cama e não está conseguindo desempenhar suas atividades de vida diárias. Ela nega choro fácil, mas ela está apatia ao viver, certo? Relata ter procurado a unidade de saúde há 6 meses e recebido a prescrição de diazepam, que vem fazendo uso esporádico. Então, ela toma de vez em quando porque ela tem medo de viciar. O pHQ-9 dela é de 15, depressão moderadamente grave. Tá certo esse diazepam aí, gente? Não, senhores. Por quê? Vocês vão pensar comigo que, e isso é muito importante que vocês saibam, benzo não é mais medicamento para dormir. Ele não entra em protocolo de sono. É sério. Por quê? Porque se fosse para dormir, a gente acabou levando o seguinte, a gente coloca benzodiazepínico na pessoa e depois a gente nunca mais tira. E tem gente tomando benzodiazepínico há 10, 20 anos. E benzodiazepínico, uso crônico, está associado a aumento da mortalidade global, aumento do risco de queda, aumento, perda cognitiva, relação ali, possível relação com demência, tá? Além de tantas outras questões. Então, o benzo não é a melhor maneira para sono, certo? E a segunda coisa, vocês vão lembrar, vai parecer esdrúxulo quando eu der o exemplo, mas é para vocês lembrarem. O benzo é como se fosse a dipirona na amidalite bacteriana, certo? Amidalite bacteriana, você está lá detonado, né? Sem conseguir levantar da cama. Você toma um antibiótico, você toma dipirona. A dipirona melhora os seus sintomas, ok? Mas quem está tratando a sua infecção é o antimicrobiano, não é isso? Pois bem, aqui é a mesma coisa. Os benzodiazepínicos, eles são medicamentos sintomáticos, e eles vão muito bem para quem tem transtorno ansioso, em especial para as crises de ansiedade, do tipo, quando você tem uma crise de ansiedade, você deixa a autonomia ali para o paciente, para ele andar com benzodiazepínico, por exemplo, alprazolam 0,5 miligramas sublingual, ou alprazolam gotinhas e explica que ele pode tomar até 5 gotas. Passou 15 minutos, não melhorou, mais 5 gotas. Ou seja, o benzo, a maneira correta, hoje, na maioria dos casos, é tentar usar o benzo SOS, certo? E não colocar o benzo de horário. E o benzo, ele não trata depressão, não, gente. Ele não trata, não. O benzo só anestesia a gente. O que essa pessoa precisa? Dona Joana precisa de um antidepressivo. E a dona Joana tem 60 anos. Aí a gente vai para as questões específicas dos idosos, certo? O antidepressivo com o melhor perfil de segurança aqui nos idosos é a sertralina, tá bom? Por isso que a gente, inclusive, de novo, reiterando a importância da sertralina aí. Outras coisas que a gente poderia utilizar. Tá, vamos supor que a Ana não é SUS, a Ana Joana não é SUS, a Joana tem uma condição financeira razoável, ela não tem problema para comprar medicamentos. Aí a gente tem medicamentos novos, como por exemplo, sabe o Brintelix, Brintelix ou Vortex, que é a vortioxetina? Ela é um medicamento novo. E muita gente me pergunta, professora, você acha que o Brintelix ou que a vortioxetina é o melhor medicamento mesmo para tratar a depressão? Eu falo, depende do que significa melhor para você. Em efeito, o efeito dele é equivalente ao estalopram, tá? Então, ele não tem muita diferença. Agora, o que a vortioxetina tem de legal? Ela tem pouquíssimas reações adversas, pouquíssimas mesmo. Então, a tolerância à vortioxetina é muito bacana. E o idoso, ele está mais predisposto a ter reações adversas. Então, talvez no idoso, se ele tiver condição, vortioxetina. Outra opção, reboxetina, que é antagonista de noradrenalina, agomelatina, que são medicamentos que agem nos receptores de melatonina, né? Mas que também tem efeito antidepressivo, poucas reações adversas. São medicamentos novos que não trouxeram muito em efeito, mas eles trouxeram bastante reduzindo as reações adversas, tá? Aqui é um caso mais real e mais próximo do que a gente atende. Tamires, 24 anos, transtorno ansioso há 3 anos, procura um ambulatório de cuidado interprofissional, pois está tendo crise frequente de ansiedade, muito medo de sair de casa, carinha de fobia social. Quando interrogada sobre a caracterização e frequência das crises, ela relata que as crises iniciaram sem motivo, mas que ao passar mal em público, ela foi ficando com medo de sair.
Ela relata que as crises são caracterizadas por sudorese, falta de ar, uma angústia muito grande, e que às vezes as crises são mais fortes, com dor no peito, formigamento e sensação que vai morrer. Essas crises mais fortes têm carinha de pânico, tá bom? As outras crises parecem crises, né, relacionadas ao transtorno ansioso. O pânico é um tipo de transtorno ansioso, tá? Dos transtornos ansiosos, eu mencionei aqui, fobia social é um transtorno ansioso. Além disso, pânico, transtorno ansioso. Se isso já está com ela há 3 anos e ela se define, eu sempre fui assim, sempre fui nervosa. Então, cara de transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, eles existem ali ao mesmo tempo, tá? Ela conta que a última vez que teve uma dessa foi há 1 mês, e que ela foi parar no hospital com medo de estar infartando. Eu, quando tive a última vez que eu tive uma dessa, foi na Covid, e eu tive formigamento, e o formigamento foi subindo, e eu tenho enxaqueca, uma enxaqueca pesadona, e eu não pensei que era a aura sensitiva que eu estava sentindo, eu tinha certeza que eu estava tendo um AVE. Então, eu saí na segunda onda de Covid de casa para o hospital, mãozinha para cima, porque as pessoas, né, de síndrome respiratória, todas elas esperando, eu com a mãozinha para cima. Eu não sou Covid, eu estou tendo um AVE, eu preciso de protocolo de AVE imediatamente. Então, assim, a pessoa, ela realmente... Gente, eu trabalho com saúde mental. Eu trabalho com saúde mental há pelo menos 8 anos, né? Eu só faço isso, eu só cuido disso, eu só estudo isso. Até nas minhas horas de lazer eu estudo isso, né? Os transtornos mentais, as mudanças no tratamento, o que a gente tem de compreensão nova. Mas eu não consigo. Você consegue entender que eu tendo uma crise de ansiedade, você não consegue racionalizar? Ou seja, você não consegue trazer isso para a realidade, para que, tipo, não é isso, Valerie, fica calma, toma umas gotinhas de Rivotril, toma, né, meio comprimido ali, para você ficar bem. Você realmente acha que está morrendo. Ela está em uso de venlafaxina. Venlafaxina é da classe dos duais, dos medicamentos que agem em serotonina e noradrenalina. Só que a venlafaxina é especial, certo? Por quê? Porque a venlafaxina ela é um medicamento que até a dose de 75 miligramas, ela se comporta como inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Acima de 75, quando eu vou para 150, aí ela começa a agir em noradrenalina. Beleza? O que muda, professora, dos medicamentos seletivos de serotonina para um que agem em serotonina e noradrenalina? Serotonina e noradrenalina, como venla acima de 75, desvenla ou duloxetina, eles têm um efeito mais rápido. Em 15 dias a gente já percebe algum efeito, por isso a gente coloca ele para quadros mais graves, tá? E ela tá com clonazepam, 10 gotas à noite. Ansiedade grave, qual conduta? Opções, gente. Venla é um medicamento bom para transtorno ansioso e ele tem margem para aumentar. Venla vai de 37,5 a 225. O clonazepam gota à noite, eu não mexeria até estabilizar ela. Eu aumentaria a dose de venlafaxina, a acompanharia para ver se a gente consegue estabilizar as crises, certo? Indicaria a importância da psicoterapia e o clonazepam gotas eu deixaria aqui. Depois, quando ela estivesse estável, geralmente para o cérebro neuromodular, é um período de 90 a 120 dias, que é o período que a pessoa continua tendo sintomas, certo? Depois desses 3 meses iniciais, por isso a pessoa melhora bastante, que é o tempo de neuromodulação, tá? Depois desses 3 meses, aí eu ia mexer no clonazepam. Por quê? Porque se ela precisasse de um medicamento para dormir, a gente tem melhor do que o clonazepam. Por quê? Eu tenho aí quetiapina, eu tenho aí trazodona, certo? Que é um antidepressivo, mas que vai bem, como medicamento hipnótico, que não causam tolerância e dependência, que é o que o clonazepam está fazendo. E eu tentaria desmamar esse clonazepam e deixar ela só com alguns desses medicamentos e o clonazepam apenas para crises. Beleza?